Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com uma novidade no nosso podcast. Eu estou aqui na companhia dele, o Luiz. Oi, pessoal, tudo bom? E a novidade, a gente hoje tem um convidado. O nome dele é o Rogério. E aí, Rogério? Prazer, pessoal. Meu nome é Rogério e estou aqui para ajudar e contribuir nessa entrevista que vai ser bem bacana. Ah, legal. Então, Rogério, fala para a gente um pouquinho da onde você vem, qual o seu negócio, que tipo de... você é cliente lá do escritório, né? Que tipo de negócio você tem lá que você administra e gere? Como que é? Ah, bacana. Eu trabalho numa clínica odontológica, né? Logicamente que eu não comecei com clínica odontológica. A minha vida, ela começou na parte administrativa. Trabalhei em um banco, no Bradesco, durante um bom tempo. Depois migrei para uma empresa de distribuição de energia elétrica. E na época da pandemia, eu resolvi que não era mais aquilo. Já estava trabalhando há 26 anos e queria migrar. Eu sou casado, minha esposa, a doutora Kátia, e aí a gente tinha esse negócio pequeno e a gente resolveu falar, vamos mudar e vamos expandir. Aí a gente alugou uma sala mais um ponto estratégico da cidade, mais especificamente na Zona Leste, e começamos a trabalhar com isso, né, com odontologia. Só que de maneira pessoa física e aí a gente deu início a essa jornada. Basicamente é isso. Resolveu empreender no ramo de odontologia. Exatamente. Aí a gente começou a empreender, tivemos experiência com contabilidade, com algumas contabilidades, até conseguir encontrar a Scaliu, que foi aí que deu o start para a gente chegar onde a gente está chegando hoje. A gente não tinha muita noção do que era a organização e processos, e aí a gente teve esse contato com o Luiz e com a contabilidade, com a Scaliu. E foram me passando o que, de fato, a gente precisava. Fizemos algumas reuniões e aí eles me orientaram, me direcionaram. Nesse momento, eu tomei a decisão de, com toda a informação que chegou, de o que como organizar, eu pulei uma parte, vou ter que voltar, que é no momento em que eu decidi migrar para a odontologia, eu sou formado em educação física, e aí eu falei, nossa, essa faculdade que eu tenho não vai me ajudar. Então, eu resolvi fazer a administração, porque eu queria entender um pouco mais. Nesse momento que eu encontrei a Scaliu. Então, você chegou a cursar administração? Sim, exatamente. Eu concluí o curso de administração. E aí eu bom. Finalizei, encontrei a Scaliu, já tinha uma noção de processos, eles só me fundamentaram e me deixaram mais transparente o que, de fato, eu precisaria para seguir com o processo. E fiz a pergunta até para a Solange, quando a gente conheceu, Verdade. de que quando que eu mudo para pessoa física para pessoa jurídica. E aí ela me apresentou um monte de planilha, um monte de número, um monte de papelada. E aí a gente seguiu aí conversando e dialogando. E aí tomamos a decisão de, não, vamos transicionar para pessoa jurídica. Até porque eu precisava fazer isso, porque facilitou muito no processo de compra de material, negociação e compra de equipamento. A gente fala mais fácil com o fornecedor, você tem uma facilidade. Eu percebi que eu tive um ganho e facilidade nesse momento. Você acha que teve uma economia tributária também? Sim, também, bastante. Principalmente quando eu tomei a decisão a gente locava um espaço e a gente tomou a decisão de vamos comprar um imóvel e vamos montar a clínica. E aí a gente saiu de um consultório para uma clínica. E nesse momento,
com tudo organizado, você começa a perceber que começa a sobrar um pouco mais de dinheiro. E nesse sentido, sim, Solange. Eu acho, Rogério, interessante a gente falar um pouco desse momento que você falou, né? Você trouxe bastante coisa pra gente, né? A sua história é resumida, porque a gente passou bastante tempo nessa história toda que você nos passou. Mas eu achei interessante a gente salientar para o público que está em casa, né? Entender essa situação que você teve, que a gente conversou bastante, de você sair de uma clínica e comprar realmente seu local próprio, né? Como foi esse processo? Eu sei, né, que você já me contou, mas eu gostaria que você também contasse para o público como foi essa questão, o que você passou de perrengue. Acho que é interessante para o público saber um pouco mais dessa história, que acho que é muito interessante para o empreendedorismo. Bacana. A decisão foi, a gente estava investindo em um prédio que era alocado, a gente tinha que montar uma estrutura mais... que atendesse o público que a gente estava focado, que era um público que exigia um pouco de um espaço melhor. E vocês iam crescendo, né? Exatamente. Porque aí já não comportava mais, então por isso a decisão Exatamente. De comprar. Aí o volume, os clientes, os pacientes começaram a aumentar. Num volume, a gente tinha, em média, quando era um consultório pequeno, em média 50, 60 pessoas por mês passando. Hoje está em torno de 160, 180 pessoas meses. Triplicou. E aí não dava mais. E a gente precisava expandir, ter 2 salas, espaço. E aí a gente tomou a decisão e olhamos números, entendemos que daria para fazer essa transição e nós fizemos. Tivemos bastante dificuldade no início, a contabilidade nos ajudou bastante, porque nesse momento você tem que estar a par do que tem de caixa, o que está entrando, o que está saindo, o estoque, e isso ajudou bastante. Eu acho que é interessante também, né, Rogério, uma coisa que você salientou bastante. Além do apoio, eu acho que também tem sempre uma coisa que eu converso com os empreendedores e falo também com você, com a Solange. O empreendedor, ele tem muito a questão do risco, né? A gente tem que arriscar um pouquinho. Eu acho que todo empreendedor sempre tem que botar um pouquinho a fé na frente do negócio, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser consciente, como você falou. Os números têm que apoiarem essa tomada de decisão. Você tem que entender que esse número vai fazer sentido. Senão, aí dá tudo errado, né? Exatamente. E o que é bastante importante para quem está iniciando você ter um bom plano de negócio. Ter por trás desse plano de negócio um bom escritório de contabilidade que consiga te dar esse suporte e vai te dando direcionamento, não só na parte de você ter informação de números, mas às vezes quando você vai bater um papo com o seu contador e ele enxerga a sua dor e fala, olha, Rogério, eu já vivenciei isso, olha, pensa direito, então há essa troca. E aí você consegue transpor alguns obstáculos aí no meio do caminho, basicamente. Sempre é um risco, sempre. Sim. A vida do empreendedor, a gente sabe, é um risco contínuo, né? E quem tem medo de arriscar, não dá para seguir empreendendo, né? Sim, é bastante arriscado, mas é prazeroso quando você começa a enxergar que tudo que o contador falou e que o seu sócio falou começa a acontecer. Que, de fato, o dinheiro começa a aparecer e você começa a estruturar e aquele sonho, aquele projeto que estava lá no papel, ele começa a tomar corpo. Seria isso. Interessante. Mas aí, conta assim, como foi? Aí você, de repente, com tudo, apesar de todas as contas que eu sei que você faz, porque eu vi lá seus controles, sei que você se controla direitinho, ainda assim foi um perrengue, né? Exatamente. A gente tem que contar que a gente é a economia do país e que tem alguns momentos em que a economia ela oscila e nesse momento você consegue prever algumas coisas, mas não tudo. Exatamente, você não controla todo aquele cenário, mas você, com os números em mãos, você passa alguns desafios, mas você consegue enxergar aonde está o gargalo e consegue direcionar de uma outra forma, ou mudar alguma coisa, ou fazer uma contenção de despesa, e aí você vai equalizando e vai saindo. Foi o que aconteceu com a K10 Odonto. A gente foi passando por uma dificuldade, mas consciente do que estava acontecendo, com suporte contábil, a gente conseguiu sair da adversidade e está vislumbrando. Fica tranquilo, assim mesmo.
Né? Mas é interessante, eu acho que eu fui há pouco tempo visitar a K10, né? Além do espaço hoje estar maravilhoso, totalmente reformado, bastante espaço para expandir muito mais, né? Além do bom gosto que eles têm, né? Tem um bom gosto. E além disso, foi assim, o sensacional é você entender que agora aquilo é seu. Você está pagando, vai demorar um pouquinho para pagar, mas aquilo é seu. No final das contas, aquilo ali, quanto mais você crescer, mais evoluir, mais aquilo você pode se beneficiar, né, do seu negócio, né? Exatamente. O foco foi esse, da gente construir e não ter a dificuldade de estar pagando aluguel, o prédio é próprio, e lá a gente conseguiu montar uma clínica com a qualidade que o paciente merece. A gente foca bastante em segurança, então eu trouxe isso da empresa que eu trabalhei, que segurança em primeiro lugar, então a gente preza por tudo que está lá, atender às normas e exigências da vigilância sanitária. Então, o nosso maior foco é entregar saúde. O paciente chegar e sentar naquela cadeira odontológica e ele sair do jeito que ele chegou, com a saúde, ele sair de lá ainda melhor, né? Com o dente tratado. Basicamente seria isso. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar dos planos que você tem agora para daqui para frente, que agora passou a fase de sufoco, estamos numa sede própria, e aí? E agora os próximos desafios? Sim, a gente está com um desafio grande que a gente está implementando um plano de pagamento da clínica. Seria basicamente um plano de saúde odontológico para atender os pacientes da K10 Odonto. Então, a gente está em vias de planejamento e muito em breve a gente já vai estar colocando em prática para que o paciente que procura a K10 Odonto e que já é nosso paciente, ele tenha essa comodidade de conseguir pagar com parcelas baixas e conseguir planejar o tratamento que ele quer da maneira que ele quer, customizar isso. Bacana. Sabe uma coisa que é engraçado? A gente conversou há 15 dias, uma semana, mais ou menos, que eu fui até a empresa para verificar como estavam as coisas, né? E o Rogério me confidencializou, eu gostaria que ele trazesse esse assunto em pauta, que ele tem hoje um grupo de clientes, né? Clientes não, mas de outras odontologias, e o que ele vê lá é, olha, tô com dificuldade, olha, tô vendendo o consultório. E você não está nesse aspecto, né? Sim, graças a Deus. Então, a gente está passando... fazendo esse plano. Exato. A gente conseguiu sair de uma situação crítica e hoje a gente está em um grupo de clínicas, né? Tem um grupo no WhatsApp de clínicas e a gente vê bastante parceiros aí da profissão saindo do negócio, entregando o consultório e eu olho e falo, será que tá alguma coisa errada? Porque todo mundo tá falando que tá ruim, tá saindo, e eu tô falando, não, tá bom, eu tô confortável, então isso... Você acha que isso tem a ver com o quê? Eu gostaria que você... Eu acho que, com certeza, a parte no momento em que eu decidi ter um software odontológico para organizar e ter informação precisa do que está acontecendo, isso é um termômetro que eu consigo olhar lá, ver o gráfico se está bom, se tá crítico, isso é fundamental. E ter a parte de assessoria contábil que ajuda bastante nesse sentido. Basicamente seria isso, Luiz. É o que eu entendo de... São comportamentos importantes para quem empreende, né? O controle ali das contas, né? Você entender o seu custo, porque com software você entende qual vai ser seu custo para atender esse ou aquele problema, esse ou aquele serviço que você está prestando ali de saúde. Então, o controle é importante, que você está me dizendo. Então, o software permitiu você ter esse olhar, né? Gestão de perto. Sim. É importante, muito, né? E aí você hoje pode dizer que está tranquilo. Não, claro que você quer outros desafios, mas... Sim. Eu passo por um momento mais tranquilo. Logicamente, eu não vou dizer que eu não tenho problemas, qualquer empresa tem, mas eu consigo fazer gestão disso e controlar de uma forma que não seja um problema que vai consumir e eu levar a empresa para falência. Então, eu consigo controlar meu caixa, meu estoque,
basicamente... Eu acho que você tem o que a gente chama, quando a gente se conheceu, eu e a Solange, no Sebrae, né? A gente fez um curso do Empretec, que é um curso ministrado pela ONU, e lá a gente estuda comportamentos do empreendedorismo que são saudáveis. Eles passam alguns, e eu acho que você tem vários deles, né? Um deles é esse de você planejar, né? Então, não sair fazendo as coisas e planejar, que é um erro de muitos empresários por aí, que eles acham que tem que enfiar os pés pelas mãos, saem fazendo sem pensar. Então, hoje, precisa muito mais planejar do que executar, né? Outra questão é correr riscos calculados. Então, você olha, você quer expandir, como, por exemplo, foi a compra da casa, né? Que você sabia que caberia no bolso, mesmo tendo um pouquinho de dificuldade ali no começo, dando uma apertadinha aqui, outra ali, mas você sabia até onde você podia ir, você tinha esse risco, como a gente falou, calculado, então você podia crescer até aquele momento, né? Então, você tem vários comportamentos, né, do empreendedorismo que a gente vê, que são boas práticas, né? Esse controle sobre a empresa também, para manter tudo ali, né, bem alinhado, desenhar. Você mantém seu networking no grupo de outras odontologias. Então, você está com esses comportamentos que teriam que ser comportamentos de muitos dos empresários. Infelizmente, a gente tem hoje no Brasil muitos empresários que eles não têm essa condição de conhecimento técnico. E assim, claro, muitas coisas a gente vê que às vezes o empresário, ele tem um empreendedorismo nato. Nasce com ele sai fazendo e sai acontecendo. Mas a pessoa, às vezes, mesmo que ela tenha sucesso no empreendedorismo, eu acho que ela tem que, às vezes, dar um passo atrás e entender, comecei a me dar bem, começou a funcionar, vamos dar uma analisada, o que eu posso melhorar? E aí tentar entender esse conhecimento que vem de estudos que você tem que ter. Acho que é super interessante. Acho que é muito bom continuar praticando esses conhecimentos que você já tem. Sim, sim, é muito importante. Isso que você tocou, Luiz, é fundamental. O network que foi o que fez eu alavancar bastante em estar em um grupo, entender o mercado, entender o que está acontecendo, ter aquele sentimento do clima que está... Termômetro. Exatamente, um termômetro do meu negócio. Isso foi fundamental. E coisa que eu tive bastante dificuldade no início, porque eu não tinha essa parte do contato, do network com as pessoas e com o grupo do comércio que eu tenho hoje. Eu tomei muita decisão no início por não saber como se comportava aquele nicho, aquele mercado. A partir do momento que você começa a fazer network, participar de reuniões, vai te abrindo a mente e você vai conseguindo enxergar coisas que você não enxerga no início. Que o empreendedor, ele começa, vou lá com a cara e a coragem, e isso impacta muito no sentido de se ele tomar a decisão pela emoção e não pela razão de os números estão dizendo isso, o mercado está se comportando dessa maneira, agora está favorável, eu consigo fazer dessa forma. Então, o que eu senti muito no início foi o não participar de grupos faz muita falta. Você vai errar bastante. Então, o conselho que eu daria faça network, converse com as pessoas, que vai facilitar bastante a sua jornada. Pessoas do seu meio, do seu trabalho, que tem a ver com o seu negócio, e outras pessoas também, principalmente empreendedores, né? Porque eles te ensinam bastante. Solange, principalmente, que te ajuda muito. A Scaliu, nesse sentido, na parte contábil, ela me ajuda imensamente. Mas também me ajuda, o Luiz, bato muito papo com ele, me ajuda muito no sentido de passar o sentimento e o feedback de negócio mesmo. E aí ajuda bastante. Você, às vezes, está com uma tomada de decisão, pensando em tomar uma decisão, e aí a pessoa vem e fala, olha, mas eu já passei, já vivenciei essa experiência. Olha, eu faria desse jeito. E aí você consegue juntar o que você está pensando com aquela crítica construtiva, com aquele direcionamento construtivo. É isso. Eu acho que... Eu sempre falo essas questões também quando eu converso com nossos clientes, que o empreendedor, do lado de lá da mesa, ele se sente às vezes muito sozinho, né? Porque às vezes ele não tem com quem compartilhar as informações, tal, não tem com quem apoiar para a tomada de decisão. E aí sempre que a gente pode apoiá-lo, né, mesmo não só com a contabilidade, mas como também com a tomada de decisão, sentar do lado dele e falar, olha, eu acho que seria bom se você fizesse isso,
pensa um pouco melhor nesse sentido, que eu acho que faz sentido para você, né? Trazendo essa visão mais ampla do mercado, como você falou, de ver outros clientes, eu acho que a gente ajuda muito o empreendedor a pensar e tomar uma decisão mais assertiva. Porque, às vezes, como você falou, às vezes sozinho ali na angústia de querer resolver alguma coisa do negócio, ele acaba se sentindo muito pressionado e toma uma decisão pela emoção, sem pensar muito no que está acontecendo no mercado, né? Sim, então... bastante. Ajuda muito. O gestor, ele é um solitário, né? Exatamente. Você fica lá, senta na sua mesa e você vai tomando as decisões e às vezes você precisa de outras experiências para você falar, não, olha, o que eu estou pensando faz sentido, vou tomar essa decisão. Ajuda bastante. E o que assim, para quem está começando a empreender agora, o que você acha que é importante a gente passar assim, para ele? Quais os primeiros cuidados? Como você pensou em começar a empreender? O que a gente pode passar para essa gente? O primeiro contato que eu tive quando eu pensei em empreender foi com o Sebrae. Então, eu fiz um curso de empreendedorismo no Sebrae e aprendi um pouco também de plano de negócio. Então, o que eu falo para quem está pretendendo fazer isso tenha um bom plano de negócio. Escolha com carinho aonde você vai montar o seu negócio, e não importa qual o negócio, para que você não já fale logo de início, porque a tomada de decisão e saber muito bem o nicho e o público que você está procurando, para que você seja bem assertivo nisso. No seu plano de negócio, então, é importante você já pensar em quem será seu público-alvo, né? Você escreveu esse plano de negócio? Sim. E isso é importante, escrever, anotar, fazer um caderno ali. Exatamente. Você vai perder alguns meses montando o seu plano de negócio. Você não pode simplesmente sair montar o seu plano de negócio. E quando eu falo montar um plano de negócio, demanda tempo. Você vai fazer cálculo, você vai projetar, você vai buscar informação, exatamente, melhorar o que escreveu e reescrever. Exatamente. Com um bom plano de negócio em mãos, e o Sebrae te ajuda muito nessa construção do plano de negócio. O Sebrae tem uma área lá que eles te auxiliam a montar esse plano de negócio. Você leva lá o seu plano e tem um especialista que vai te orientar e vai te direcionar. Então, E aí isso vai clareando o empresário. Muito. Você vai errar, mas vai errar menos. Entendeu? E o erro que você vai ter talvez não comprometa o seu negócio. E aí você acaba... Muitos começam, depois de 6 meses, 1 ano, tá fechando as portas. É que, na verdade, você erra pouco e erra rápido, que a gente chama. Porque é o tempo de você conseguir, não deu certo, vamos corrigir a rota. Exato. E aí é que não causa um impacto tão grande quanto alguém que, às vezes, erra por meses, até anos no negócio ali, porque não tá vendo os números, não tá vendo o negócio de forma mais estratégica, né? Exato. E o importante também outra dica que eu dou não consumir, né, o seu caixa, saber dividir as coisas, saber entender o que é o seu dinheiro e o que é o dinheiro do seu negócio. Você não pode misturar os dois. Quando você começa a misturar, aí que o problema vem. Isso chama-se controle de fluxo de caixa. E aí ajuda bastante. Quando eu entendi essa fórmula básica, a coisa começou a fluir com mais tranquilidade. E não... puxando sardinha, mas procurar uma contabilidade que se adeque ao seu perfil. Porque se a contabilidade, se o escritório não falar a mesma língua que você, é difícil. Eu passei por alguns até encontrar um que me adequou e que hoje eu tenho essa parceria boa, entendeu? Dei sorte em encontrar Skyliu. Não, e você... isso é interessante. Obrigada, eu sei, mas eu sei que você está falando isso de sinceridade mesmo. Sim, muito sinceridade. Eu não estou falando para fazer média, não. Eu estou falando porque realmente eu tenho o suporte que eu preciso. Se eu preciso de uma guia, se eu tenho dúvida contábil, se eu tenho problema com documentação, porque principalmente para a pessoa que vai entrar em odontologia, é um setor da saúde muito delicado. Então, ele tem um monte de processos com corpo de bombeiro, vigilância sanitária, e que
para quem não sabe, a contabilidade ela consegue te assessorar muito bem nisso. Sim. Não, e é engraçado, né? O pessoal às vezes acha que a odontologia não é do ramo da medicina. E é a mesma coisa, a mesma exigência que às vezes tem no consultório de medicina, você vai ter no da odontologia. Então vai ter a vigilância, vai ter todo esse aparato para você tirar, e a pessoa acha que não, é só sentar ali, colocar uma cadeira e começar a tocar, né? Exatamente. Rogério, eu pensei numa coisa assim, tem muita gente, a gente tem muitos clientes e alguns deles não sabem como, apesar de ser cliente, estar lá na nossa carteira já até algum tempo, não sabe o que procurar, quais as dúvidas que a contabilidade pode te ajudar, o que você consegue tirar de dúvidas. Eu tenho uma dúvida, eu ligo. Que tipo de ajuda a contabilidade te dá? Não só no serviço que ela faz, mas quais as outras... Entendi. Porque tem cliente que não sabe usar a contabilidade. Sim. Eu falo assim, estão aqui, estão pagando e não sabem usar. Olha, o que eu aprendi com a ScaleU nesse sentido é o quê? A minha sócia, ela é dentista. Eu não sou dentista, então eu estou totalmente na parte contábil. Até estava conversando com o Luiz, ele fez uma visita recentemente lá na clínica. E o que aconteceu? Eu passei, olha... A minha sócia, ela olha a boca do paciente, o dente. Então, ela não tem essa noção, essa percepção. Então, quando ela fala assim, contabilidade, ela pensa, a contabilidade gera boleto. E ela tem essa visão, porque ela é especialista só naquilo. E o que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho da parte administrativa, a contabilidade ela consegue te ajudar tanto na parte de gerar o boleto, como a minha sócia falou, mas também ela te dá uma diretriz de termômetro se você está no caminho certo, os números, se eles estão convergindo para o positivo, você consegue também toda a parte de documentação que eu falei, a parte legal do negócio, a contabilidade ela consegue te ajudar, a parte de certificado digital, de informações que facilitam o negócio. Basicamente, para mim, a contabilidade ela desenrola a parte burocrática com referência às partes legais do negócio. Então, eu utilizo... Te dá uma segurança, sim, então. Sim, eu tomo uma segurança. A parte da declaração do imposto de renda. Eu fico despreocupado, porque a contabilidade ela vai me orientando o que é certo, o que é errado, o que é melhor fazer, em que regime está, onde eu me coloco. Então, hoje, eu estou no regime, porque bati muito papo com o Luiz e com a ScaleU no geral, e eles me falaram, olha, o melhor regime é esse. A Solange, olha, o melhor regime é esse, vamos pensar, vamos planejar. Então, basicamente, eu uso nisso, Solange. Eu acho que me ajudou muito. Isso. Entendi. Eu acho que seria basicamente isso, Rogério. Mas antes da gente acabar esse podcast com tanta informação, fala um pouco da sua clínica, fala onde ela fica, o endereço dela, fala suas redes sociais. Aproveita esse momento para trazer um pouco de sardinha para sua brasa e deixar para todo mundo que segue a gente também conhecer um pouco mais de vocês. Quem sabe lá tomar um café, como eu fui. Tá certo. Né? Bom, a gente está em Itaquera, né? A gente está bem situado, a gente está pertinho ali da estação Dom Bosco da CPTM, a uns 500 metros. Muito próximo mesmo, muito fácil de acesso. E esse endereço foi justamente, voltando um pouco, falar do planejamento de negócio, foi tomado em função do planejamento. Então, estamos na rua Norival Aparecido Costa, número 92, em Itaquera, São Paulo. A clínica é especializada, a gente está atendendo toda a parte de odontologia, então implantes, prótese, a gente faz a parte de ortodontia, aparelho invisível, estético e toda a parte de clínica geral em odontologia e urgências e emergências na parte de odontologia. Basicamente seria isso, Luiz. Atende quais dias? Nós atendemos de segunda a sábado, sábado até às 14, a gente atende das 9 às 18 horas, todos os dias das semanas aí. Você tem Instagram, Facebook? Sim. A gente tem o Instagram, K10_odonto. Procura lá, você vai encontrar a nossa página. A gente vai deixar aqui no vídeo do YouTube, pessoal, linkado embaixo na descrição, as redes sociais da K10 para vocês seguirem ele também, consultar lá, dar uma olhada. Se quiser mandar alguma mensagem para o Rogério, perguntar alguma coisa também, ele vai estar lá para vocês verem. É isso aí, gente. Rogério, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme te entrevistar aqui e te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, gente. É isso aí, até a próxima. Bom.
E aí?